Aqui é a aula 4 do T1. Hoje vamos aprender sobre tendência e consolidação. É como ler para onde o preço está indo agora. O que você vai aprender? A essência da tendência, movimento de topos e fundos, como diferenciar alta, baixa e consolidação, estratégia de reação para cada cenário. O preço não sobe em linha reta, ele sobe e desce como ondas. Ler se essas ondas vão para cima ou para baixo é análise de tendência. Acompanhe olhando a movimentação recente no gráfico diário de ações da B3 na sua tela agora. O preço sempre oscila, mas existe uma direção maior. Essa mesma direção é lida pelo padrão de topos e fundos. Topo é um pico mais alto que os arredores, fundo é um vale mais baixo que os arredores. Usando uma trilha de montanha como analogia, é observar se os picos e vales estão subindo ou descendo. Observar como os topos e fundos sucessivos se movem revela a direção principal do mercado atual. Esse é o ponto central da análise de tendência. O fato de que é possível saber a direção apenas com topos e fundos, sem indicadores, é algo comprovado academicamente. No gráfico diário na tela, tente encontrar alguns topos e fundos recentes e verifique por conta própria se eles estão subindo ou descendo. A tendência de alta é quando tanto os topos quanto os fundos ficam cada vez mais altos. Em inglês, chamamos de higher highs, higher lows. Conforme a onda sobe, ela vai mais alto que a onda anterior, e mesmo quando desce, fica acima do fundo anterior. É como subir uma escada. Na tendência de alta, estatisticamente a estratégia de comprar perto do fundo é vantajosa. Afinal, você não está nadando contra a correnteza do fluxo principal. Quanto mais forte for a tendência de alta, mais rápido os fundos sobem. Isso acontece porque a demanda, quem quer comprar, continua vencendo a oferta. À medida que a tendência enfraquece, a recuperação do fundo fica mais lenta, mostrando o fenômeno de quase manter o mesmo patamar. Esse é um padrão confirmado por dados reais. No gráfico diário na tela, olhe os fundos recentes da esquerda para a direita e acompanhe se eles estão subindo. A tendência de baixa é quando tanto os topos quanto os fundos ficam cada vez mais baixos. Chamamos de lower highs, lower lows. Mesmo quando há um repique, ele não consegue superar o topo anterior e acaba cedendo. É como descer uma escada com um padrão que afunda ainda mais que o fundo anterior. Na tendência de baixa, comprar precipitadamente ao ver um repique costuma gerar prejuízos, pois o fluxo principal é de queda. Comprar no fundo pode trazer lucro com o repique, mas significa correr riscos por ir contra a correnteza principal. O sinal de mudança na tendência de baixa é claro, quando os fundos param de ficar mais baixos e, ao mesmo tempo, os topos começam a superar os topos anteriores. A lição de décadas de histórico de gráficos é abordar a tendência de baixa com cautela até que esse sinal de reversão seja confirmado. A consolidação, faixa de preço, é o estado em que os topos e fundos sobem e descem em patamares similares. É quando a direção ainda não foi definida. O limite superior é chamado de resistência, o teto, pois é o ponto em que o preço sobe até ali e resiste antes de tentar cair de novo. O limite inferior é chamado de suporte, o piso, que é o ponto em que o preço não consegue cair abaixo dali e se apoia para voltar a subir. Assim como o preço de um cafezinho, o preço fica zigue-zagueando entre essas duas linhas. Na consolidação, a estratégia de comprar no suporte e vender na resistência, operação de range, é estatisticamente válida. No entanto, notícias repentinas ou oscilações fortes podem romper o range num piscar de olhos. É por isso que você deve sempre planejar o stop antes de tudo. Quando a faixa de preço acaba, ela rompe para cima ou para baixo. A direção do rompimento se torna a direção da próxima tendência. O ponto-chave é o volume. Se o volume for alto no rompimento, essa ruptura é uma verdadeira reversão de tendência. Se o volume for baixo, pode ser apenas uma volatilidade passageira. Esta é a aplicação prática do conceito de volume da aula 3.
Existe um famoso ditado nos investimentos: a tendência é sua amiga, trend is your friend. É muito mais fácil seguir o fluxo principal do que lutar contra ele. Erro comum: vender a descoberto na tendência de alta, comprar na tendência de baixa, ambas são apostas na direção contrária ao fluxo. Claro que toda tendência um dia acaba, mas até que termine, historicamente ela tende a se manter na maior parte do tempo. O resultado de décadas de estudos de mercado mostra que confiar na tendência atual, até que um sinal claro de reversão apareça, é estatisticamente vantajoso. Pode parecer uma regra simples, mas a experiência prática mostra que apenas seguir isso já evita muitas perdas grandes. Tem um resumo da aula 4. Você lê a tendência pelo fluxo de altas e baixas. Se ambos sobem, é tendência de alta; se descem, é tendência de baixa. Consolidação: caixa, situação em que a direção ainda não está definida. Operar dentro de um intervalo, vendendo na parte de cima e comprando na parte de baixo, usando suporte e resistência, funciona estatisticamente. A tendência é sua amiga, não vá contra o grande fluxo. Alinhar suas operações com a direção da tendência é o ponto-chave para evitar perdas. Na próxima aula 5, a gente vai aprender sobre suporte e resistência. São os pontos onde o preço costuma parar e reverter, o conceito mais importante da análise de gráficos. Esta aula tem fins educacionais, não é recomendação de investimento. A responsabilidade por todas as operações é sua. Peço que você se inscreva, curta e deixe um comentário.